Você provavelmente já sabe aí o que tá rolando, né? O Roberto Barros fez umas declarações aí nos stories do Instagram a respeito dos 8 anos que ele trabalhou aí com Edu Falaschi, né? E as principais reclamações dele foram a respeito do cachê, dos hostels que ele ficava e principalmente dos créditos no Veracruz. E eu tava tentando entender por que que ele fez essas declarações, por que que ele resolveu desabafar e jogar toda essa merda no ventilador. Bom, e o que motivou o Roberto Barros a fazer esses stories foi esse vídeo aqui que eu achei no Instagram. Quero que você preste muito atenção no que é dito nesse vídeo. Olha só. Isso aqui, ó. Como eu fiz a audiência, isso, né? Como eu fiz, Edu? Como eu fiz a The Ancestry? Tá. Como ele fez, como ele supostamente fez a The Ancestry. Aí tipo, isso o Roberto assim. Ele mandou, ele supostamente criou isso, né? Só vocalizando, aí solfejando a música e mandou pro Roberto Barros, né? E aí o Roberto Barros ficou assustado com o que o Edu, o grande gênio Edu, criou. Eu acho que eu entendi. Então, tipo, mas foi a cena, foi essa mesmo. Falei, cara, ó, fez uma música nova, aí eu mostrei pra ele, né? E, cara, é óbvio, eu não vou saber tocar isso aí, né? Mas com a boca eu consegui fazer, né? E aí, essa música também eu fiz esse riff, né? Ele fez. Aí, puta, tá muito rápido, mas aí acabou ficando e ele conseguiu desenvolver um tema super legal, né? Ó, isso aqui, ó, como eu fiz a audiência. Aí nesse mesmo vídeo, eu achei aqui o próprio comentário, uma galera marcando o Roberto Barros aqui, ó. Aí, aqui, ó. A resposta do Roberto Barros comentando o vídeo. Ele continua mentindo. Isso foi depois da gente começar a música juntos. Fizemos uma harmonia juntos, com os ataques de bateria. Eu subi, compus os arpejos e mostrei. Aí ele cantou esses arpejos desse áudio, imitando o que eu tinha feito para mostrar onde ele queria uns bends. Ele insiste em mentir para ficar tudo com a glória de tudo. É sempre assim. Caralho, bicho. Complicado. E aí foi. Quando eu Aparentemente foi isso aqui que fez o Roberto Barros perder a linha, né? Eu acho que não foi só isso, teve mais. Aí tem gente perguntando o que o Roberto quer, afinal de contas, alguém me explica, o cara tá acreditando nas músicas e ganha os royalties. Normalmente, eu queria realmente entender isso. Ô, meu mano, a questão é o seguinte, o Roberto Barros, como ele falou nos vídeos dele, ele ganhou só 3 créditos pelo que ele trabalhou no disco Veracruz, como dá pra perceber nitidamente que ele trabalhou muito, porque as harmonias têm muita característica dele, cara. Você pode comparar com os outros discos, cara, não tem essa pegada que o Roberto Barros tem. Aí a galera comentando pra caceta aqui e tal. Então foi isso. Foi isso que criou tudo aquilo, né? Que ocasionou na resposta do Roberto Barros. Aí aqui o Victor Mello, né, da Wikimetal, ele pergunta a respeito das declarações do Roberto Barros, né, principalmente sobre a cooperação dele nos 2 discos antes do Mirage, né, e olha o que ele vai falar aqui. entrar num assunto um pouquinho mais delicado, porque na audição você tinha mostrado um áudio da The Ancestry, como você Sim. sugere para os guitarristas, e isso inevitavelmente acabou chegando no Roberto. E ele fez um vídeo dando a opinião dele sobre as questões criativas da época do Veracruz, e eu queria saber como que você recebeu esse. Veja bem, ele não fez um vídeo, né, ele fez uma porrada de vídeo, descendo a lenha no Edu praticamente, né, ele reclamou dos hostels, reclamou do cachê e reclamou de não ter recebido os devidos créditos no Veracruz, né? E no outro álbum em sequência lá, que eu esqueci o nome. Mas tudo bem, Vitor Mello. Eu entendo que você não quer colocar o seu entrevistado contra a parede, isso é bem chato. Comentários e o que você tem a dizer sobre a colaboração dele, né, nos primeiros 2 discos. Cara, como eu falei, como eu falei, não, como eu falei na audição, né? A questão do vídeo era sobre como eu mostro ideias, né? Era só isso, né? Como eu Era mostro só um ideias. exemplo de E como é engraçado, né?
como você criou a dança. Na verdade era uma brincadeira, né? Você tava lá e você viu. Porque é uma coisa engraçada mesmo, né? Você imitar com a boca, né? As coisas de guitarra, de bateria, né? Inclusive eu falei das coisas que eu mostrei para Aquiles também, né? Então aqui é uma situação que é engraçada, porque realmente eu não É consigo bem tocar engraçado aquelas mesmo, coisas, né? cara. Então minha única É muito engraçado você não acreditar quem te ajudou a criar a música, né? Mas tudo bem. maneira de conseguir mostrar ideias é através de gravação e mostrar as ideias com a boca, né? Sofejando e tal. E muitas vezes soa engraçado, né? É só isso. A questão dos dois discos, o Roberto ajudou muito, né? Principalmente na questão dos arranjos, né? Do Veracruz e Eldorado. Mas, como eu falei, eu gosto sempre de prezar o momento atual e o futuro, né? Então, eu tô bem focado agora no Mirage, né? É um disco sensacional, né? Que vai encerrar essa trilogia com chave de ouro, né? Sensacional? Não sei. E graças a Deus eu tenho o Victor Franco, que é um gênio, um moleque sensacional, bom gosto, assim, extremo, né? Que tem uma qualidade muito rara para o menino da idade dele, que é uma maturidade que é difícil uma pessoa com 20 e poucos anos ter, né? Principalmente um guitarrista, tal, que tá despontando, que tá aparecendo, né? Ele tem o pé no chão, bem, sabe? Tem os pés no chão, tem um carisma muito grande com o público. Então, e fora, como eu falei, o talento musical de Bom, compor, o aqui acho que ele não talento vai falar de mais nada, não. Ele só se esquivou arranjar. da Então, pergunta, né? eu até falei numa Praticamente. outra entrevista, eu não lembro qual foi, agora recentemente, acho que foi, não lembro, por imagens, talvez, que vai sair ainda, mas o solo da Unchained, aquele solo que ele desenvolveu na Unchained, que é logo depois do saxofone, cara, aquilo pra mim tá no top, no mínimo top 20, pra mim, dos melhores solos criados na história do prog power, assim, sabe? Então, aquele solo é genial mesmo, né? Eu considero que é genial. Então, eu tô bem focado no presente, nas coisas que eu tô fazendo, e é uma questão que, pra mim, é o que interessa, fazer música, né? Fazer o que as pessoas esperam de mim, né? Entregar boas canções, né? Canções que emocionem o público, que se conecte com o público, né? E o Mirage, ele tem isso. Como é um disco um pouco mais sensível em questão filosófica, né? Do que os outros discos, porque é um disco que fala sobre ascensão espiritual, ascensão pessoal, né? Que é o momento que o Jorge está passando nessa história. São dúvidas, né? Se ele realmente pode ascender como um personagem que vai poder lutar contra aquele Bom, que ele mal não e derrotar aquele comentou mal, né? mais Que é nada, as né? pessoas da Ordem da Rua como espírito. Então eu tô bem, tá comigo há muitos anos, novas, né, nesse disco, que tocou na Classic, né, o Fábio Caldeira, disco tal, né, e história, na minha música, Bom, é isso. Ele não falou mais nada, né? Só deu uma sabonetada aqui e passou batido. né, e Bom, aqui o Edu vai comentar, assim, não diretamente, né? Sobre as declarações do Roberto Baus em questão de cachê e hospedagem, né? E sobre a turnê. Mas ele não vai responder nada diretamente, assim. Né? Vai ser bem Cara, indiretamente. a galera vê o sucesso, mas não vê os tombos, né? Exato. Até Vê você. sempre você no palco, mas nunca os Pois bastidores, né? eu tive muitas situações, cara, essa carreira, sei lá, desde 2017, né? Então, estamos quase 10 anos, né? 27 vai fazer 10 quase. anos. E, cara, foi uma carreira de muito investimento, de muita luta, tudo organizado, Sim. entendeu? E Cara, eu fui num dos shows do Edu Falaschi, acho que foi em 2017, quando ele tocou num Sesc, cara. E o show tava bem, assim, tinha pouquíssima gente, né? Então, é muita persistência realmente, cara. se tornou uma empresa, né? Porque eu comecei na raça, né, meu? Eu alugando, o primeiro show que eu fiz foi no Carioca Clube, eu alugando, eu tava na merda, né? Falando literalmente, né? Não sei se pode falar palavrão aqui, desculpa. Pode, Mas, é o tipo, Val Baiano. eu tava, meu, aquela coisa lá, sem o Angra, sem, né, Claro. prestígio mais, sem a minha mãe, tava lutando pra caralho pra voltar, né? Pra tentar, quase desistindo de novo, né? E aí rolou umas paradas diferentes e também, depois um dia eu conto pra vocês, é muito, muito, muito longa a história, mas um cara me chamou pra cantar no Peru do nada, assim, pra cantar Cantar no Peru? Angra, só Angra. Eu tô ligado. essa Eu não história. cantava mais Angra, mas fui lá, O cara cantei. falou, por que você não canta suas Aí tava músicas? cheio, aí os caras. Aí lá naquele show tinha um gringo, um cantor famoso, Johnny Tanner, que eu sou fã pra caralho. Cara, quem é você? Falei, expliquei a história. Aí ele falou, porra, você cantou aí, não conheço a história, todo mundo cantando tuas músicas, que porra é essa, né? Aí eu expliquei que eu não cantava mais Angra, não sei o que. Aí ele, resumindo, ele falou, cara, volta pro Brasil, monta uma carreira solo cantando Angra, começa cantando Angra, depois você grava suas coisas novas, tal, não sei o que lá, mas faz o alicerce do que é a tua história
do que o fã te conheceu, Essa que história é o com Angra, né? Sim. E como tem várias composições minhas e tal, cara, pega isso daí, volta, entrega pro fã o que ele quer de você, que é o Edu da época do Angra que ele conheceu. Né? Perfeito. E aí você vai construindo tudo que você precisa construir do futuro em cima disso. Foi o que eu fiz, né? Agora, teve muito investimento, teve muita luta, teve muito... cara, é muita gente envolvida, né? Então, teve situações que nem todo mundo ficou 100% feliz, entendeu? Porque tem, né, é uma empresa, Claro, né? lógico. Então tem shows que custaram caro pra caralho, então turnê que, tipo, de 30 shows, sei lá, 18 eram shows meus. Eu, produtor, eu fazendo show. Não tinha contratante, entendeu? E aí, dependendo dessas situações, eu tinha que transformar todo o trabalho em uma certa logística que funcionasse para a turnê acontecer, para eu poder pagar todo mundo como eu tinha que pagar, Sim. pagar o salário, né, o ganha-pão dos músicos, da minha equipe. Sim. Cara, eu sempre tive duas prioridades, né, na minha carreira solo, em shows, em questão de shows. Toda vez que eu fizer uma produção, uma turnê, um show, duas coisas têm que estar 100% perfeitas. Se tiver um ingresso vendido, se tiver 5 mil. Cachê da banda, cachê dos músicos, cachê da equipe, sempre pago. Muitas vezes eu adiantei dinheiro do meu dinheiro, porque às vezes o contratante pagava 30 dias depois. Sim. Muitas vezes eu tomei preju, porque não deu o público que tinha que dar. Muitas vezes tomei preju com 5 mil pessoas, que foi o show de São Paulo, que é o DVD, foi tudo investido no DVD. Às vezes show de 1.000 pessoas, prejuízo, por causa da questão que é caro, a turnê é cara, aquele show é caro, o aluguel da casa é caro. Eu já sabia que ia ser um show que não ia dar lucro, mas o outro ia dar. Pela rota, você tem que fazer aquele show, porque não dá pra fazer um show aqui, outro show lá, né? É uma turnê, fiz várias turnês, principalmente uma delas foi muito cara, porque tinha muito day off. Então eram dias que eu tenho que bancar todo mundo sem ter show. Perfeito. Não tem dinheiro entrando. Então, segunda-feira, terça, quarta, quinta, day off eu pagando para 20 pessoas. Alimentação, hotel, sei que lá, tal. Às vezes tinha que reduzir um pouco o status da turnê. Então, às vezes ficar num lugar mais simples. Às vezes pagando R$300, sem café da manhã. Acontece. Digo assim, que a gente Sim. sempre ficou em hotéis, Sim. tá? Às vezes fica numa pousada, às vezes fica num... Entendeu? Só que é uma situação que você, como empresa, você tem que fazer acontecer. Porque Lógico. a minha prioridade era, pode ter uma pessoa, pode ter 10, pode ter 5 mil. Eu preciso pagar todo mundo na data combinada. Então, tudo que eu fiz com a equipe, com a banda, com todo mundo que está envolvido nos meus trabalhos, tudo foi sempre... Até falei com um integrante da minha banda hoje, né? Conversando sobre isso, né? Sim. Sempre tudo foi falado, aprovado, combinado, assinado, e eu cumpri todos os compromissos de né? cachê. Exatamente. Eu acredito que é o que eu já tinha falado antes, cara. Não é possível que você saia pra uma turnê e você não sabe onde é que você vai ficar, você não sabe o quanto que você vai ganhar, né? Provavelmente tudo foi acertado, tudo foi mediante a contrato, né? Só que eu acho que o Roberto Barros, ele esperava mais, né? Ele esperava ser mais recompensado lá no futuro. Porque eu acho que ele tava investindo, né, numa coisa assim, como se ele no futuro fosse significar algo a mais do que só uns shows que ele participou, ou só alguns discos que ele teve alguma cooperação ali, né? Ele esperava que fosse virar um projeto mais forte no futuro. E acabou que não foi isso, né? Tanto que ele saiu da banda. Data de pagamento, tudo, entendeu? Perfeito. Só que às vezes você não consegue suprir a expectativa né? de 100% das pessoas que Lógico, estão envolvidas, entendeu? Mas eu fiz o meu melhor, cara, eu fiz sempre o meu melhor, sempre vou fazer o meu melhor. E que aí virou o Edu, né? Eu tive que aprender a ser empresário, né? Então, gerenciamento de pessoas, tudo difícil pra caralho, cada um é de um jeito, cada um tem uma personalidade. Fui aprendendo, né? Com tudo. Então, cara, é isso. Mas eu fiz, cara, E muito, sim. Me dediquei muito, me doei muito. Enquanto a galera tava curtindo, né? Muitas vezes acontecia isso. Até o Aquiles, meu amigo, falava, pô, vamos lá, Edu, vamos pra festa e tal. Cara, e eu tava no computador fazendo conta. Entendeu? Então. Puta, eu tomei um prejuízo de 5 pau aqui, mas eu vou precisar da grana tal. Então, porque quando você faz uma turnê, eu aprendi que você ganha no todo, você não ganha num show. Você não pode pensar individualmente, você tem que pensar no bolo. Então eu preciso de X mil reais para bancar 20 pessoas durante 40 dias. Entendeu? Sim.
Não dá para falhar. Não posso não pagar os caras, não posso falar, posso te pagar depois, não posso fazer isso. Tá. Né? Banda, equipe. E a outra prioridade, que é a segunda que eu acabei talvez não comentando, é preciso realizar o show. Se tiver dinheiro, se não tiver dinheiro, cara, se vira. Você tem que fazer o show acontecer. Se você vendeu ingresso, se você prometeu pro fã que ia ter aquela situação, que ia ter aquele show, você tem que fazer. Então, cara, para mim, prioridade número 0, né? Pagamento de todo mundo e a realização do show, a entrega da experiência pro fã. Sim, isso para mim sempre foi fato. Agora, como a gente tá falando, né? Às vezes a estrada também cobra muito, lógico, né? Tensão, distância, né? Cansa, né? Então, nem sempre sai 100% todo mundo feliz. Mas eu dei sempre o meu melhor, cara. É isso aí. Sempre. Nunca foi nada de caso pensado ou uma situação que, tipo, botei a galera na estrada sem combinar, entendeu? Lógico. Ou, tipo, sem saber o que vai acontecer. Cara, nunca. Sempre teve tudo pensado, tudo organizado, tudo combinado, tudo assinado, né? Tudo aprovado. E assim fomos, né, meu? Mas é isso. Então, eu tô aí, né? Fazendo bom. agora, programando mais essa saga da turnê da... Bom, é isso. Nesse vídeo o Edu não comenta mais nada, né? Ele só dá o resumo dele a respeito da história. É isso aí, cara. Não tem mais o que dizer, né? Roberto Baus ficou chateado com as declarações do Edu. Mas não tem muito o que fazer, não. Né? Não tem muito o que fazer. É isso aí. Agora, teve uma outra questão, né? O Diogo Mafra, ele fez uma resposta aí em defesa do Edu, né? Ele nem foi citado nas declarações do Roberto Baus, mas eu acho que ele viu que a treta tava movimentando o algoritmo, ele decidiu fazer uma declaração, né? Vamos ver a declaração dele aqui. Bom, e o Diogo Mafra, né, que também é um side guitar aí do Edu, ele fez um pronunciamento. Ele mal foi citado nas declarações do Roberto Baus, mas acho que ele viu que o algoritmo estava movimentando, né, e aí ele quis surfar na onda e pegar alguns cliques aí. Mas vamos ver o que ele disse aqui no pronunciamento dele. Bom, nesse vídeo aqui eu vim trazer um assunto um pouquinho chato, um assunto que eu não gosto de falar, Não gosta de falar, mas não perdeu a oportunidade de falar. não gosto de abordar aqui na internet, que são polêmicas, né? Estão rolando muitas polêmicas aí, do Roberto Barros, falando várias coisas aí na internet sobre a experiência dele, né, tocando com o Edu Falaschi. E eu confesso que eu demorei pra ver o que tava acontecendo, porque eu tô ocupado pra caramba, tô trabalhando aqui pra caramba, Demorou. tô estudando pra turnê, Realmente demorou. que tá chegando em breve do Mirage. Tô trocando fralda pra caramba, que tô com um filho recente aqui, então demorei um pouco pra entender o que tava rolando, porque as pessoas começaram a me mandar, né? Aí a princípio falaram, eu nem vi direito o que tava rolando, então eu falei, isso aí, né, deve ter sido algum post ou outro que tá repercutindo. Só que depois que as pessoas começaram a mandar muitas coisas, eu vi que o negócio era maior do que eu esperava. E eu falei, ixi, então acho que pode ser importante de eu me pronunciar, de eu falar um pouco sobre isso, né? Foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui. E antes de eu falar um pouco da minha percepção, gente, tomem cuidado que eu tô vendo que as pessoas estão tomando muito partido sobre tudo isso que estão falando aí. Só que tomem cuidado porque vocês estão tomando partido muitas vezes usando só um lado como referência, uma opinião ou uma percepção. E existe até um conceito que é muito interessante, que é o conceito do Three Sides of Every Story, que é os 3 lados de cada história. Existe o lado X, o lado Y e muitas vezes a verdade, que é um lado de fora, vendo uma perspectiva maior. Tem o lado de quem ganha R$300 e o lado de quem ganha R$1.000. Você tem que entender os lados, né? Porque muitas vezes uma mesma experiência experienciada por ângulos diferentes, elas podem trazer percepções diferentes, como já aconteceu comigo, né? De eu viajar para um lugar, achar uma porcaria, não gostar, não ter uma experiência boa, e ver uma outra pessoa que adorou, que se amarrou e que curtiu pra caramba. Ué, mas é o mesmo lugar, a mesma experiência, por que eu não gostei e a pessoa curtiu? Muitas vezes é por isso, porque pontos de vista diferentes têm experiências diferentes, às vezes com o mesmo rolê. E eu não posso falar sobre a experiência do Roberto, eu não posso falar sobre a experiência de ninguém, só posso falar da minha percepção sobre tudo isso, então eu vou falar do meu lado. Então desde que eu comecei a trabalhar com o Edu Falaschi, lá no Almar ainda em 2014, eu nunca tive problema com o Edu.
sempre foi um cara muito fácil de trabalhar. É claro que, como em qualquer projeto, qualquer banda, tem coisas que a gente gosta, que a gente concorda, e tem coisas que a gente não concorda e que a gente conversa. Então, no caso dele, sempre que teve alguma coisa que eu não concordei ou que eu achei que não faria muito sentido, eu conversava com ele e a gente resolvia. Nunca teve um problema grande. A gente nunca brigou, cara. Eu nunca tive uma discussão com o Edu, porque a gente sentava e conversava, saca? Então sempre foi muito tranquilo, sempre foi muito fácil de trabalhar desde a época do Almala até hoje. Então a gente tem uma relação ótima, né? De vira e mexe, quando eu tenho um tempo a mais em São Paulo, às vezes eu vou lá na casa dele, a gente passa um fim de semana lá, fica de boa na praia. Sempre foi muito, muito bom, muito tranquilo, muito leve, sacou? Sempre, na hora de até de resolver problemas, sempre foi uma coisa muito leve, não tem do que falar disso. Em relação a lances de combinados e tal, de contratos, tal, de cachês e, enfim, tudo isso que está sendo falado, eu posso garantir para você que o Edu nunca descumpriu nenhum combinado que a gente fez. Tudo que a gente combinou e que a gente acordou foi cumprido. Mas essa não é a questão, o meu mano Diogo Mafra. Essa não é a questão. A questão é que o cara se sentiu injustiçado porque ele viu que estava ganhando menos que as outras pessoas e estava trabalhando mais, né? Isso foi o que ele disse, o que supostamente aconteceu, né? E isso você não fala nada, não é sobre ter combinado e sobre ter acertado o que foi combinado, entendeu? É se foi justo o que foi combinado ou não. Independente de como foi o acordo. Inclusive, né, a gente trabalha com contratos, tem contrato assinado. Todos nós, na hora de fazer uma turnê, um show, a gente assina um contrato. Então a gente está de acordo com o que está acontecendo ali. E desde que eu comecei a trabalhar com o Edu, ele nunca descumpriu nenhum acordo que ele fez comigo. Nunca tive esse problema. O que foi combinado foi cumprido, sacou? Inclusive, teve algumas situações de alguns shows que, porra, foram legais e teve um resultado massa, que o Edu às vezes pagou a gente mais do que era combinado. Então ele de certa forma descumpriu o que ele combinou comigo, por exemplo, pagando mais. E foi pra todo mundo da banda. Por quê? Porque, cara, foi legal. Bacana, né? Será que foi quanto esse pagamento aí? De R$1.000 ele pagou 1.030? Deu bom pra todo mundo e falou, cara, por que não compensar os parceiros que estão ali com a gente no dia a dia da turnê, sabe? Isso aconteceu. Uma outra coisa que eu posso contar aqui é que, por exemplo, teve em algumas situações de turnê que o Edu mandou fazer algumas camisetas de merchandising, obviamente com o nome do Falaschi, só que foi feito para a banda. Tipo, foi feito para ser vendido na lojinha e normalmente o merchandising do Edu é do Edu. Então ele faz o merchandising dele, ele vende as camisetas dele, ele fica com o lucro. Eu, inclusive, nas turnês eu vendo o merchandising meu e o lucro é meu. O Edu não pega nada do meu lucro. Eu vendo os meus books, vendo camiseta, vendo boné, vendo um monte de merchandising nos shows do Edu e eu nunca paguei um centavo para ele por isso. Eu pago o vendedor lá, que é o cara que é o parceiro que faz a venda, mas o Edu nunca ficou com nada disso. O Edu é muito E eu sei que tem algumas bandas que, se você é um músico que é autorizado a vender merchandising, você tem que pagar pro dono da banda. O Edu nunca me cobrou. E, por outro lado, essa outra história que eu estava contando antes, ele, acho que foi mais de uma vez, se eu não me engano, foram 2 ou 3 vezes que isso aconteceu. Ele fez algumas camisetas. Ao longo de 10 anos? 3 vezes? Porra! Específicas da banda, né, do Edu Falaschi, só que para dividir o lucro com a banda. E o custo foi dele, ele pagou o custo de fazer as camisetas. Esse custo, depois que ele pagou, ele recebeu de volta esse custo e todo o lucro ele mandou para a banda, para a gente. E se eu não me engano, acho que ele nem ficou com a parte do lucro. Depois eu posso confirmar com ele, porque eu não me lembro, tem um tempo isso. Então, assim, ele era obrigado a fazer isso? Não. Ele fez isso e topou fazer isso porque, cara, como uma forma de compensar a gente que tá ali com ele no dia a dia, trabalhando firme, sabe? Então, eu posso falar eu posso falar que tudo que a gente acordou foi cumprido e posso falar que algumas coisas ele fez a mais e ajudou a gente só porque sim. Ele não era obrigado a fazer isso, entendeu? Então, de novo, eu não tô falando da percepção de outras pessoas, eu tô falando da minha percepção. Tudo que a gente foi acordado, entre eu e ele, foi cumprido. Mas e sobre os créditos nas composições do Veracruz, o Diogo Mafra? Você tem alguma coisa para dizer sobre isso? E algumas coisas até ele fez a mais do que ele precisava, porque, cara,
pela minha percepção, eu acho que o Edu enxerga a gente como parceiro. Ele me enxerga como parceiro, ele trata todo mundo bem. Então, pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Não tenho o que reclamar. Então, de novo, né, gente? O que está sendo falado de lá, cara, ele teve uma outra percepção, eu tenho a minha. Nunca tive problema com o Edu, adoro trabalhar com ele. E uma outra coisa até que eu posso pontuar, né, gente? Eu sei que eu vi algumas pessoas falando que, como se fosse assim, né? Falando de mim, né? Que porra, o Diogo não ele aceita trabalhar nessas condições. Gente, sendo bem sincero, graças a Deus, eu não preciso do cachê do Edu para pagar minhas contas. Porra, então não recebe. Você não precisa. Eu vivo, cara, eu tenho uns trabalhos online, tem várias outras coisas que eu faço. Então hoje a minha vida e a vida financeira minha e da minha família depende zero dos cachês do Edu. Então por que eu ia estar lá, obrigado e aceitando condições podres por causa do que ele me paga? Não faz sentido, eu tô lá porque eu gosto, eu tô lá porque é massa, sacou? Se fosse ruim, por que eu ia estar lá? Não faz o menor sentido, entende? De novo, essa é a minha percepção. Para mim é ótimo trabalhar lá, adoro, e é sempre uma experiência massa nas turnês, e tudo que eu acordei com o Edu foi cumprido. Essa é a minha percepção. Então, tirem suas conclusões aí. Só cuidado, gente. Three sides of every story. Sempre existe 3 lados. Existe o lado Y, o lado X e, muitas vezes, a verdade. Pra fechar, o Roberto Barros, ele respondeu o Diogo Mafra com um story lá, ele nem fez vídeo, ele só fez um texto lá e colocou, né? Eu vou ler o texto aqui pra vocês verem a resposta que ele deu pro Diogo. Com certeza existem vários lados e para você realmente vai estar tudo muito bom. Você não fez nada nos 2 álbuns, não foi você quem passou 1 ano e meio trabalhando no disco, gastando mais de 1.700 por mês para estar na casa do cara, deixando de estar na minha casa. Depois de mais 1 ano no outro disco, com os mesmos gastos, além de 6 meses de gravações, somando 2 discos. Não foi você quem gravou o álbum. Você só gravou seus solos. Enquanto você estava na sua casa, com a sua família e surfando, era eu que estava lá. Ninguém da banda tem a percepção que eu tenho, pois o único que fez tudo fui eu. Eu ficava 10 horas por dia trabalhando por mais de 20 dias por mês. Enquanto pagava meus almoços e jantas, eu pagava minhas passagens e deixava de estar na minha casa para fazer as composições. Não foi você que quase ficou sem créditos, mesmo trabalhando igual um filho da puta. E se não fosse o Aquiles, nem créditos eu teria. Ou seja, claro que vai estar tudo bem pra você. Você não deu 10% do que eu dei lá. Inclusive, quando eu saí do hospital, eu tive que refazer todos os arranjos da Pegasus porque o Edu não gostou do que você fez. Nossa. Ou seja, eu fui lá salvar o barco mais uma vez, mesmo doente. Você vai achar tudo bom porque a sua entrega foi e sempre será pequena, enquanto a minha foi gigante. Essa é a diferença entre mim e você nesse projeto. Dentro desses pontos de vista, eu concordo com você. Se eu tivesse sido você na banda, pra mim também estaria tudo ótimo. Mas, enquanto você vendia mentoria, eu fazia os álbuns que você hoje toca. Bom, tá aí o resumo aí dos últimos acontecimentos aí, a resposta do Edu. Eu acho que esse é o último vídeo que eu vou fazer a respeito desse assunto, né? Se tiver alguma atualização aí, ou se o Edu se pronunciar a respeito dos créditos nas composições, eu devo fazer um vídeo. Mas é isso aí, muito obrigado aí você que assistiu, muito obrigado você que se inscreveu no canal do último vídeo. Se você não viu o último vídeo, veja e se inscreva no canal aí, dê o seu like. Se não gostou do vídeo, dê o seu dislike. Muito obrigado por tudo e até.